Hora de compreender e evoluir. Século XXI, ano de 2025. É imprescindível o entendimento, a reflexão e a mudança de cada essência que hoje se encontra habitando a maravilhosa Gaia, Mãe Terra. O tempo, a frequência, a energia e toda a vibração de Gaia mudou e continuará se modificando até alcançar a transição necessária. Se somos um todo, inclusive com Gaia, precisamos estar alinhados com esse conjunto de circunstâncias que estão sendo nos apresentado. Chegou a hora, é o momento, não há outro caminho. Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar de Gaia. Estão preparados? Se acomodem, bebam um copo de água e vamos lá. O vídeo de hoje podemos dizer que é uma continuidade do vídeo anterior, com detalhes mais profundos que vai requerer um grau de compreensão mais apurado. As antenas, como elas mesmas falam, enviamos as mensagens de forma simples, tentamos exemplificar, fornecemos fortes reflexões através de palavras diretas e entrelinhas. Essa mensagem das antenas é para que compreendam que nada é feito para apontar o dedo ou confrontar vocês, como vocês mesmos falam, mas para despertar e mostrar a verdadeira realidade. O amanhã é promissor, mas está diretamente alinhado com o que fizerem hoje, agora, agora, agora. Todos que se encontram na Mãe Terra, todas as essências que habitam Gaia atualmente, possuem a habilidade de entender o que está acontecendo e se alinharem com o que está sendo apresentado. Basta apenas ter coragem. Isso soa de certa forma contraditório. Precisar de coragem para alcançar algo melhor, não é mesmo? Vocês estão tendo a chance, a sorte de fazer parte, presenciar toda essa transição. Vocês receberam permissão para estarem aí, seja para aprender, contribuir, auxiliar e evoluir. Até os mais densos, se souberem aproveitar, podem se regenerar, mas requer compreensão e o desenvolvimento de dentro para fora. Vocês pediram para estar aqui e foram atendidos. Ganharam um bilhete dourado, embalado com uma barra de chocolate.
mas muitos se lambuzaram com o chocolate e esqueceram ou perderam o bilhete dourado, que é almejado por tantas outras essências. O véu do esquecimento que é utilizado não possui a intenção como algo ruim. Na verdade, ele existe para proteger e auxiliar nas escolhas que precisam ser feitas. Sem o véu do esquecimento, seria possível o acesso de quase toda a memória do eu maior. Vocês estariam ou estão preparados para isso? Toda a memória inclui todas as lembranças de todas as vidas em que passaram e não se resume apenas em brilho e purpurina, mas também existe a dor e o sofrimento que ainda não foram trabalhados. Inclui tudo o que foi gerado pelo ego e que precisa ser olhado. Quando se está presente em Gaia, estão exatamente aprendendo a lidar com essas situações, para que haja a transição pessoal e assim alcançarem o verdadeiro despertar. Estão tendo uma oportunidade ímpar de entender e assimilar todo o processo do despertar simultaneamente com a transição da Mãe Terra, que é um planeta tão maravilhoso e especial. Pois tudo e todos é um. Não percam essa chance. Não deixem passar. Grande parte dos desafios que enfrentam são provenientes de karmas de vidas passadas para os que viveram diversas vidas. Esses karmas, mesmo que pareçam extremamente pesados na vida física, são bem mais leves do que curá-los quando estão como essência. No físico, há a oportunidade de diluir um a um, dissipar e transmutar cada dor separadamente. Como essência, é necessário lidar com o todo, e por isso a escolha de voltar. Vocês não lembram, mas assim é. Existe todo um cuidado, uma enorme propagação de amor, mas requer um grande esforço. Prestem atenção nos pensamentos e atitudes. Avaliem os comportamentos. Tenham compaixão. Coloquem em prática o perdão. Tudo é recompensado. Nada passa desapercebido. Não há mais espaço para colocarem sempre a culpa em algo ou alguém externo. Isso precisa evoluir. Se houve uma paralisação da vida devido a algum ocorrido, isso não é pessoal, é impessoal, pois pode acometer qualquer um de vocês. O importante é achar a forma
com que vocês sairão dessa encruzilhada. Todos são capazes de achar alternativas quando deixam acontecer de dentro para fora. A força chega e vocês ascendem um degrau. O que podemos exemplificar a vocês sobre o que estamos falando faz referência, por exemplo, como os arquétipos que mostram, indicam o que vocês precisam trabalhar internamente. Digamos, o arquétipo vítima, que de alguma maneira está presente em quase todos vocês e que pode impactar a forma como vivem fortemente ou tênue. Vamos falar sobre um impacto forte. Ai, meu Deus, minha vida não flui. Não consigo alcançar o que necessito porque tive uma infância muito atribulada. Sofri maus tratos dos familiares. Fui abandonada, etc, etc, etc. Avaliem o porquê de tudo isso acontecer. Investiguem a história dos seus familiares e antecedentes dos mesmos para averiguar se a história se repete até chegar a você. Isso pode se traduzir em lealdade familiar, que muitas vezes vai se repetindo até de forma inconsciente, através de um campo mórfico e não físico. Normalmente, são essências, almas que possuem situações kármicas, que necessitam de resoluções. Essas essências ou almas agem através da energia e não do exatamente físico. Por isso, as atitudes nem sempre são conscientes. O importante é que agora, essa geração, esse momento em que estão vivendo em Gaia, vocês possuem a habilidade desse conhecimento e por isso podem modificar, quebrar essa repetição para que não siga adiante aos seus dependentes e também liberando vocês dessa dor. Não estamos com essa explanação menosprezando o sentimento que essas atitudes liberam em vocês, mas guiando para uma luz que ajuda na diluição do que está sendo proposto a vocês, a todos vocês. Imagine toda essa ideia sendo verbalizada há 150 anos atrás. Certamente, o porta-voz estaria em uma camisa de força ou até morto. Essa compreensão é um ponto muito importante, porque assim vocês que são pais estarão estabilizando e preparando um futuro bem mais promissor para os seus filhos
e para as novas gerações. Entendem agora o quão é grandioso estar presente aí, fisicamente, neste momento de transição? Se apeguem no que é bom e belo, espiritualmente, não materialmente. Deem relevância aos exemplos de altruísmo e superação. Levem esses fatos para dentro de vocês. Misturem com o amor maior que está presente nos corações de vocês e depois exteriorizem. Essa é a sua força. A Andrea, em suas peregrinações, como ela diz, conheceu muitas pessoas com histórias muito diferentes. E nós vamos permiti-la a contar uma dessas histórias para vocês. Uma que alcançou como atuar e fez toda uma mudança, não só na própria vida, mas no entorno. A história que as antenas me pediram para contar e que me permitiram é de uma pessoa, uma mulher, que nasceu com uma deficiência visual e que foi se agravando com o passar do tempo, conforme ela ia ficando mais velha. Mas mesmo assim, com todo o suporte da família, ela nunca se deixou abalar. Ela criou forças, ela superou todo um procedimento que ela talvez poderia ter se colocado como vítima, mas não. Ela estudou, ela se formou, ela casou, ela teve filhos e ela soube fazer tudo da melhor forma. Inclusive, quando os filhos eram pequenos, ela conversava com eles e falava para eles que, pelo fato de que ela tinha esse pequeno detalhe, que ela não poderia ser tão ágil como, por exemplo, ajudá-los a atravessar uma rua ou em alguma brincadeira de algo que ela não conseguiria estar presente para ajudá-los de uma forma tão eficiente, porque talvez ela não percebesse realmente o perigo. Então ela pediu para que eles pudessem ajudá-la dessa forma, que eles pudessem prestar mais atenção. E eles entenderam perfeitamente. Eles conseguiram perceber e ajudar a mãe. Mais tarde, ela se separou, mas ela continuou fazendo todas as coisas, até porque ela tinha praticamente a guarda dos filhos tempo integral. Ela fazia tudo da melhor forma para eles. Ela não tinha uma pessoa que a ajudava a cozinhar, a arrumar a casa. É claro que ela já tinha o conhecimento do ambiente, mas ela deu conta. Os filhos cresceram. Ela trabalha até hoje. Ela vai ao supermercado sozinha. Ela consegue mapear, ela sabe o lugar onde ela precisa ir, ela consegue saber aonde estão os produtos. É claro que não são vários, mas ela fez como se fosse uma estratégia para a vida dela. Ela pega ônibus para trabalhar.
não é alguém que a leva. E hoje os filhos cresceram, não moram mais com ela. Ela mora sozinha. Ou melhor, ela teve uma nova chance, casou. Só que, como o marido precisa trabalhar e fica muito tempo fora, porque é esquema de turnos, e ele fica ausente 3 semanas e depois volta, mas ela vive da melhor forma possível. Foi uma pessoa que, ao encontrar, ela irradia luz. O sorriso dela é algo penetrante. E detalhe, ela não usa nenhum tipo, eu não sei o nome daquelas coisas que as pessoas que têm deficiência visual usam, para andar na rua, aquele tipo uma bengala. Ela não usa isso. E só mesmo se você realmente, se elas tivessem os óculos escuros, às vezes que ela usa, se você realmente olhar muito para os olhos dela, você consegue perceber. Mas se não, fica difícil. E às vezes ela até mesmo se irrita porque ela não consegue ver, por exemplo, se ela estiver caminhando, se alguém parar de repente à frente dela e ela acaba, se esbarrando na pessoa e ela fica irritada. Mas é aquilo, ela não usa nada que possa indicar essa deficiência. Então essas coisas acontecem. Mas é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa com uma energia, com um amor, com uma vontade de viver enorme. Ela viaja, ela faz tudo, como uma pessoa que fosse perfeita, porque ela é perfeita para ela. Ela conseguiu fazer com que a vida dela fosse de uma forma natural. Então, é essa história que eu tenho para dividir, compartilhar aqui com vocês. E que eu tenho certeza que ao redor vocês também vão encontrar muitas histórias de superação e que pode ser algo que estimule a vocês a fazer essa mudança tão necessária, esse olhar tão importante que as antenas estão nos pedindo. Agora, vamos voltar para a finalização das antenas falando com vocês. Pratiquem o perdão. Esse abre as portas. Inicie com o auto-perdão e depois prossiga em seu entorno. Nós não estamos exigindo que vocês, após perdoarem, precisem conviver com os mesmos, com aqueles que provocaram dor, mas deixe com que as leis universais sigam o seu caminho. O não perdoar é maléfico para si próprio e o sentimento retido leva ao adoecimento do físico. Se não conseguirem trilhar esta jornada sozinhos, procurem ajuda de pessoas que poderão auxiliá-los. Nós estaremos sempre aqui, guiando através da luz. Se vocês que chegaram até aqui, no final desse vídeo, e que pensam em continuar a assistir aos próximos, mesmo
que alguns sintam desconforto no que foi relatado, nós os parabenizamos. Vocês serão a nossa representação e propagarão toda a luz e o amor maior proveniente da fonte criadora aos outros que estarão esperando por vossas mãos. Vocês estarão com os cofres, os corações de vocês abarrotados de moedas, amor. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.